Levítico 14. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o examinará, e eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar-se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará, com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes, então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém, ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça, e a sua barba, e as sobrancelhas, sim, rapará todo o pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de alimentos, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, com aquelas coisas, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros, e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta da expiação da culpa como a da expiação do pecado é para o sacerdote, coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite, que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de alimentos sobre o altar, assim o sacerdote fará expiação por ele, e será limpo. Porém se for pobre, e em sua mão não houver recursos para tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos, e 1 log de azeite. E 2 rolas, ou 2 pombinhos, conforme as suas posses, dos quais um será para expiação do pecado, e o outro para holocausto. E ao 8º dia da sua purificação os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote com o seu dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas posses. Sim, conforme as suas posses, será um para expiação do pecado e o outro para holocausto com a oferta de alimentos, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cujas posses não lhe permitirem o devido para a purificação.
Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão. Então aquele, de quem for a casa, virá e informará ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa, antes que entre para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado, e depois entrará o sacerdote, para examinar a casa. E, vendo a praga, e eis que se ela estiver nas paredes da casa em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta, e fechá-la por 7 dias. Depois, ao 7º dia o sacerdote voltará, e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido. Então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras, em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras, e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras e raspada a casa, e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto se derribará a casa, as suas pedras, e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até à tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará as suas roupas, e o que comer em tal casa lavará as suas roupas. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa e examinando-a, se a praga não se tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. Depois tomará, para espiar a casa, 2 aves, e pau de cedro, e carmesim e isopo. E degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Então tomará pau de cedro, e o isopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo, assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha. E da lepra das roupas e das casas. E da inchação, e das pústulas, e das manchas lustrosas. Para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra.